Há poetas que marcam uma época, outros que perduram no seu tempo. Frei Agostinho da Cruz é um desses grandes poetas do mundo português. A história deste poeta, nascido em Ponte da Barca e que arribou aqui na Serra da Arrábida, será o tema de hoje do programa Eclésia. Para tal, tenho comigo o Rui Ventura, também ele um poeta, que irá falar sobre Frei Agostinho da Cruz. Muito obrigado pela sua presença, Rui, mais uma vez. Quem foi este Frei Agostinho da Cruz que primeiro tinha o nome de Agostinho Pimenta? Bem, ele nasce numa família de poetas. Era o irmão mais novo de 11 crianças. O irmão mais velho era poeta também, o Diogo Bernardes. E é um poeta que se inicia na poesia nos meios palacianos, uma vez que ele logo em criança foi posto ao serviço de membros da família real, nomeadamente Dom Duarte, o neto de Dom Manuel. E só por volta dos 20 anos é que decide ingressar na vida religiosa e aí resolve fazer uma mudança completa de vida e até de vida poética, ou seja, ele rejeita toda a produção profana e passa a ser profundamente um poeta religioso. Ele tem mesmo uma poesia que diz: na Ribeira do Lima fui nascido, na do Mondego e Tejo fui criado, e na Serra, refere-se concretamente à Serra da Arrábida, em que vivo envelhecido. Ele escolheu a Serra da Arrábida para dar os seus últimos pensamentos à humanidade. Sim, embora ele tenha ingressado logo com 20 anos na ordem dos franciscanos capuchos, aliás, ele toma hábito exatamente no dia do seu 20º aniversário. Ele nasceu no dia de Santa Cruz de 1540 e toma hábito exatamente no dia de Santa Cruz, dia 3 de maio de 1560, no convento de Santa Cruz de Sintra, vulgarmente conhecido como Convento dos Capuchos. É onde ele faz a maior parte da vida religiosa. No entanto, aos 65 anos, é convencido a ser guardião do convento de Ribamar, também da mesma ordem, está lá há pouco tempo, e é nessa altura que consegue autorização para vir para este convento da Arrábida, onde vive os últimos 14 anos, onde morre em Setúbal, e onde é sepultado, e onde hoje está, aliás, a sua sepultura. Um poeta que adotou a cruz e adotou-a também para seu nome. Sim. Toda a sua poesia é um pouco de cruz, de sacrifício. De alguma maneira, sim. Há a curiosidade de ele ter nascido no dia de Santa Cruz, tomou o hábito no dia de Santa Cruz, num convento de Santa Cruz, mas ele é, sobretudo, como diz um excelente poeta que escreveu sobre ele, o Daniel Faria, um professor da cruz. Ou seja, não só aquele que professa uma profunda devoção à cruz de Cristo e à crucifixão de Cristo, mas também o professor, aquele que ensina os seus leitores a verem na cruz de Cristo uma manifestação do amor divino que devemos admirar e que devemos seguir para sermos realmente seres espirituais, além de seres materiais. É o melhor poeta místico de língua portuguesa? Sabe, é uma questão complexa, uma vez que não conhecemos todos os poetas místicos, mas há uma certa unanimidade ao considerar o Frei Agostinho da Cruz como o mais importante poeta religioso da poesia portuguesa e até da poesia da Península Ibérica. Autores como, por exemplo, Teixeira de Pascoais consideravam que depois de Camões, que também tem poemas religiosos, curiosamente, o Frei Agostinho da Cruz era o mais importante poeta português. Agora, Teixeira de Pascoais diz mesmo que admira Camões, mas ama Frei Agostinho da Cruz. Exatamente. E o amar é superior a admirar. Exatamente. Agora, se ele era um poeta místico ou não, é uma questão muito complexa. Uma vez que vários estudos, inclusivamente aquele que eu referi do Daniel Faria, dizem que ele não era um poeta místico, mas um poeta espiritual. Uma vez que ele não mostra, digamos assim, momentos de identificação com Deus, que estão subjacentes à experiência mística, mas apenas a sua relação com Deus, as suas agonias, as suas angústias e a maneira como resolve isso, contemplando a cruz, as chagas de Cristo e os sofrimentos de Cristo, como manifestação do amor divino. Como é que se consegue conjugar a austeridade eremítica com a verdura desta serra? Parece que é contraditório.
Não é contraditório por dois motivos. Em primeiro lugar, a vida ermítica é sobretudo uma vida que pretende abrir vazios. Ou seja, a pobreza que era defendida por São Francisco de Assis é uma pobreza que nos liberta. Ou seja, liberta-nos de todos os constrangimentos do mundo exterior para estarmos disponíveis para Deus. Ora, a natureza, sendo rica, é simultaneamente pobre, ou seja, não exige nada mais do que a sua contemplação. E ao contemplar a natureza, contempla-se ao mesmo tempo o benefício de Deus aos homens que está exatamente nela. Portanto, é uma via de acesso, uma escada de acesso ao divino, que está expressa na poesia do Frei Agostinho e mais tarde na do Sebastião da Gama. Há dados curiosos ou melhor, há poesia que é atribuída a Frei Agostinho da Cruz e que, no entanto, veio-se a comprovar que, no fundo, não é dele. Sim, há poemas e são suficientes para termos nele um enorme poeta, de que não há dúvidas que são mesmo dele. Depois, há uma série de poemas que dificilmente serão dele. Neste momento está a ser organizada a obra completa dele e definitiva, assim se espera, mas há uma série de poemas que lhe são atribuídos, tal era a fama que ele tinha, mesmo já depois de falecido, mas que são de outros autores, como Martim Castro do Rio e até do Irmão, portanto não foram escritos por ele. O que acontece é que o Frei Agostinho da Cruz nunca publicou, ou pouco ou nada publicou em vida. Portanto, toda a obra dele... É póstuma. É póstuma, foi registada em cadernos que circulavam manuscritos, e só no século XVIII é que se edita pela primeira vez uma obra completa, se assim se pode dizer, do Frei Agostinho. É por isso que há essas dúvidas que ainda hoje estão a ser resolvidas. Acredita então que a fonte de inspiração, uma grande fonte de inspiração de Frei Agostinho da Cruz foi esta serra? É esta serra como manifestação da divindade. Porque o centro da poesia do Frei Agostinho da Cruz é Deus, e nomeadamente Deus feito homem, e Deus que se oferece em sacrifício para a redenção da humanidade. Um Deus que está quase sempre na cruz, não é o Deus da ressurreição? Não. É um Deus da cruz, porque é exatamente nesse ato de devoção à humanidade que ele vê a maior bondade de Deus. Portanto, para ele a maior bondade de Deus não está nem no nascimento e nem na ressurreição. Está exatamente nessa doação extrema que é a crucifixão. Que no fundo é um caminho. É este chamado deserto espiritual que ele faz. Exatamente. É um caminho de purgação interior e de ascensão ao divino. Não é? As elegias dele são frequentes. Era um poeta triste? Não, é um poeta da meditação. E é um poeta que vive numa época muitíssimo conturbada, aliás, muito semelhante à nossa. E toda a poesia da época dele, basta pensarmos na do Camões, é uma poesia que se confronta com o desengano, com a vaidade, com o fio ao cabo, com o mundo vão, que é o mundo material. Há uma profundidade, então, na poesia de Agostinho da Cruz. Sim. Profundidade que passa para além de... É sobretudo como um grande poeta religioso. E não há religião sem interioridade, sem profundidade e sem o estabelecimento de pontes entre o alto e o baixo, entre o divino e o humano. Não é? Mas há um chamado anseio doloroso pela penitência que se nota com frequência na sua poesia. Sim, porque ele tendo consciência do que tinha sido o sofrimento de Cristo na cruz e essa doação extrema da divindade, ele quer aproximar-se ao máximo desse objetivo. Daí que ele tente penitenciar-se por todos os erros e por todas as faltas para que consiga chegar o mais próximo possível a esse ideal de santidade, não é? Então podemos dizer que é uma poesia ascética. Sim, isso sem dúvida. É uma poesia do despojamento do eu para alcançar o eu superior, que é o eu divino. Obrigado, Rui, pela explicação sobre Frei Agostinho da Cruz. Frei Agostinho da Cruz, o poeta da Arrábida, esteve em destaque hoje no programa Eclésia.